Números capítulo 4. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 49. Como vimos no capítulo anterior, não bastava ser um levita para assumir a obra de Deus no santuário. Havia uma hierarquia e divisão de cargos e funções que designava cada um em um serviço determinado. Havia também condições para que cada serviço pudesse ser realizado a fim de preservar a vida dos próprios levitas. Certos objetos do tabernáculo precisavam ser preparados por Arão e seus filhos antes que os levitas tivessem acesso a eles para os transportar. A Arca da Aliança, por exemplo, além dos objetos imóveis utilizados no lugar santo, precisavam ser cuidadosamente cobertos antes que os filhos de Coate tivessem acesso a qualquer deles, para que não morressem. Através destas regras sobre o transporte do santuário, tanto os levitas quanto os demais filhos de Israel recebiam preciosas lições sobre santidade, reverência e temor do Senhor. Cada vez que precisavam levantar acampamento e marchar, todo o povo podia ver com que ordem e decência os levitas carregavam as coisas sagradas. Era um trabalho que lhes exigia grande responsabilidade e cuidado para com as coisas santíssimas. Enquanto permanecessem fiéis ao mandado do Senhor, Ele os abençoaria e protegeria em todas as suas viagens. Engana-se quem pensa que Deus não requer mais de seu povo o mesmo cuidado e zelo para com a sua obra. Cada discípulo de Jesus é chamado a realizar um serviço específico na grande obra final e precisamos permitir que o Senhor nos indique este exato dever. Após o Pentecostes, os discípulos foram capacitados para um ministério mundial de proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo falou a Filipe para ir ao encontro de um eunuco etíope e lhe ensinar as Escrituras. Atos capítulo 8, versículo 29. O apóstolo Pedro recebeu instruções do Espírito Santo após uma visão de ir pregar também aos gentios. Atos capítulo 10, versículo 20. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir a determinado lugar e, através de uma visão, entendeu para onde deveria ir naquele momento. Atos capítulo 16, versículos 7 ao 10. O mesmo Espírito permanece guiando os filhos de Deus hoje, e nosso papel é tão somente estar atentos para ouvir a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Não podemos lidar com a sagrada obra do Senhor conforme nos apraz, mas precisamos entender qual seja a vontade de Deus em nossa lida nesta terra. Ele não exigiu que os sacerdotes tomassem para si todos os encargos do templo, mas designou uma tribo inteira para auxiliá-los. Também não colocou sobre os ombros de uns poucos o peso de carregar o santuário, mas dividiu as funções a fim de que não fossem sobrecarregados. O primeiro convite que Jesus nos faz é o de ir até Ele, depondo a seus pés todo o nosso cansaço e sobrecarga, e trocarmos pelo seu jugo suave e seu fardo leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Só então estaremos aptos para realizar a obra que Ele nos designou, conforme o Espírito nos for guiando. Entender isto é crucial para que o reino de Deus avance em seus propósitos e o Senhor nos acrescente dia a dia os que vão sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Há um inimigo que conhece muito bem a ordem e disciplina celestial, que já compôs o cenário do céu na perfeita obra dos anjos, mas cuja rebelião o expulsou do lugar de Deus. E ele faz de tudo para distrair o povo do advento e impedi-lo de avançar ordenadamente, aproveitando-se da fragilidade de professos cristãos para isso. A respeito disso, Ellen White escreveu: Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Bem sabe que tudo que se relaciona com o céu
se acha em perfeita ordem e que sujeição e disciplina perfeita caracterizam os movimentos da hoste angélica. Ele estuda e faz esforços para levar os cristãos professos o mais longe possível da disposição ordenada por Deus. Portanto, engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade. A Igreja Remanescente, página 24. Precisamos estar atentos para ouvir o Espírito do Senhor a nos indicar cada passo que devemos dar no sagrado dever missionário e no cuidado para com a sua casa de oração. Se atendermos ao primeiro chamado de Cristo, vinde a mim, Mateus capítulo 11, versículo 28, certamente seremos habilitados a cumprir a sua ordem, ide, Mateus capítulo 28, versículo 19. E eis que ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Oremos, amados. Nosso amado Pai Celestial, o Senhor ama a ordem e a disciplina. Tudo no céu segue um curso perfeito e santo. Não poderia ser diferente no lugar em que o Senhor habitava no meio do seu povo e que apontava para o perfeito plano da redenção. Hoje, Pai, a Tua palavra nos diz que somos templos do Espírito Santo. Então ajuda-nos a lidarmos com a nossa vida, tendo sempre a consciência de que, na verdade, ela não é nossa, ela é Tua e deve ser vivida para a Tua glória. Que, como igreja, sejamos guiados por Teu Espírito com ordem e decência, servindo ao Senhor com temor e tremor, mas também com amor e devoção. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, Igreja ordenada do Deus vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.